E eu quero nessa noite falar sobre o Evangelho verdadeiro. Nós estamos vivendo um tempo de coisas originais, onde quando você compra algo falsificado, a primeira coisa que acontece quando você compra algo falsificado, essa vez ali eu levei um golpe, irmão. Eu sou um cara inteligente, mas eu levei um golpe. Eu fui fazer uma visita esse ano ainda. Eu fico quietinho porque eu não vou me expor, né? Um cara, como é que pode? Fui fazer uma visita ali naquele hospital ali, samaritano. E eu estou saindo para pegar meu carro, andando na rua. De repente eu encontro um rapaz com uma bolsa e ele olha para mim e fala assim: oi, tudo bem? Você se lembra de mim? Eu fiquei assim, sem ação. Nós trabalhamos junto. Aí eu falei: foi na Indisa. Eu soltei aquele que ele queria. Ele falou: sim, foi na Indisa, tal, o meu nome é tal. E ele começou a pegar aquele gancho que eu soltei e começou, não, a gente, faz tempo que a gente não se vê e tal. Tirou da bolsa lá, depois dele pegar o gancho, porque quando ele falou: eu trabalhei com você, eu falei, aí eu fiquei assim: mas aonde? Eu trabalhei naquela firma, mas na Indisa. Ele falou: na Indisa, você trabalhou comigo na Indisa. Aí eu começou a puxar assunto lá, pegou esse gancho, começou a me rodar. E aí de repente ele me entregou um perfume. Eu falei: olha, eu falei, aí eu com educação falei: você está trabalhando no quê? Ele falou: estou trabalhando vendendo perfume. Aí ele falou assim: toma aqui um perfume aqui, leva para sua esposa. Você é casado ainda? Eu falei: sou, mas eu nem lembro desse cara. E aí ele me deu, e quando eu estava saindo ele falou: tem como você me arrumar aí R$20, aí R$25, R$30 para mim comer para mim comprar uma marmita ali? Que eu não peguei o dinheiro ainda agora aqui. Aí eu falei: você está me cobrando? Não estou cobrando não, é um presente meu para você. Aí ele, paguei os R$30 para ele. Aí eu estou levando o perfume, quando eu aperto o perfume aqui, cara, água pura. Aí eu falei: não conheço o cara, caí no golpe. Por quê? Porque as coisas falsas, ela não tem validade. Você não troca nada falso. O falso, ele não muda. O falso, ele quebra rápido. Ele deixa de ser usado rapidamente. O falso, ele tem que estar sempre mudando para poder ele enganar mais pessoas. E nós vivemos num tempo de um evangelho fake, de um evangelho falso, um evangelho que não muda a vida. Nós vivemos num tempo em que igrejas estão cheias de pessoas vazias. Nós somos mais de 50 milhões de evangélicos no país, no Brasil, mas nós não mudamos a realidade do meio em que vivemos. Os evangelhos não estão alcançando, esse evangelho falso, ele não alcança mais pessoas para transformar vidas, transformar casamento. Algum tempo atrás, mais ou menos em 2010, em cada 4 casamentos, 1 tinha divórcio. Hoje em 2024, em cada 2 casamentos, 1 tem divórcio. Ou seja, aumentou. E isso eu estou falando no meio nosso, no meio do povo evangélico. Um evangelho que não muda, um evangelho que não transforma. Eu estava falando com o pastor Teodoro, que é um pastor lá do sertão, 64 anos, esse homem que anda 34 quilômetros para ir atender uma igreja. E aí a gente falou não sei o quê, e eu falei assim, a gente está falando sobre de morte. Ele falou assim: eu estou preparado, se Deus vier, eu estou preparado para ir encontrar com Ele. Mas quantas vezes a gente vê
na atualidade desse povo que não está, que diz que não está preparado para Jesus voltar, porque o Evangelho, quando é um Evangelho verdadeiro, ele transforma a vida, ele tem a ver com alcançar a vida, ele não tem a ver no tamanho da igreja que você tem, mas o tamanho de pessoas, o tanto de pessoas que você pode alcançar, o tanto de vidas que você pode transformar. Nesse texto, Jesus está passando por uma cidade samaritana. Era um povo diferente do povo judeu, era um povo que tinha uma rixa com o povo judeu. O samaritano era um judeu tipo misturado com outro povo. Eles não se comunicavam, os samaritanos não se comunicavam com os judeus. E tinha ali, Jesus está passando ali, perto daquela cidade de Samaria. E a Bíblia diz que uma mulher, ela ia todo dia, ela ia buscar água meio-dia. As mulheres iam buscar água 6 horas da manhã, pela manhã cedo. Por quê? Porque o tempo era frio, não tinha, o sol não estava tão quente, mas aquela mulher tinha que ir no outro horário. Por quê? Porque era uma mulher mal vista pela sociedade. Os religiosos não olhavam ela com bons olhos, as pessoas não olhavam ela como bons olhos, ela não olhava ela com bom olho. E é por isso que ela ia meio-dia buscar água, para ninguém ver, para sair do meio dos olhares acusadores daquela sociedade. Mas quando ela chega naquele dia para buscar água naquele poço, ela encontra Jesus. E Jesus olha para ela e diz: será que você pode me dar um pouco dessa água para me beber? Aquela mulher, ela se impressiona. Primeiro que um homem não conversava na época de Jesus com uma mulher sozinha. Ela se admirou daquela ousadia. Segundo, além dela ser mulher, ela era samaritana, e ela identificou, talvez pela fala, pelos traços, que Jesus era judeu. E ela olha para Jesus e diz: como você que é judeu, pede a mim, que sou uma mulher samaritana, água para beber? Jesus diz para ela: olha, mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você me pediria e eu te daria água viva que mataria a tua sede. O evangelho original de Jesus, ele chega aonde a religiosidade evita ir. Sabe, tem lugares que as grandes igrejas, elas não querem ir. Na favela, no sertão, nas cidades pequenas. A Bíblia diz em João capítulo 4, verso 6, havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isto se deu por volta de meio-dia. O evangelho original, verdadeiro de Jesus, é um evangelho que chega aonde todos precisam dele. E quem é que precisa do evangelho de Jesus? O seu vizinho, o meu vizinho, o bêbado, o drogado. Sabe aquela pessoa ali, aquele rapaz que anda aí com a corrente, né, com o moreno que anda com a corrente aí, quase nu aí, levando chuva, tomando frio? Esse precisa de Jesus. Como o rico precisa de Jesus, como o pobre precisa de Jesus, como o universitário precisa de Jesus. Esses lugares que estão aqui reservados são para pessoas que está desocupado, são para pessoas que o evangelho ainda não alcançou. A igreja, ela não é um clube, a igreja é um lugar onde se prepara crente cheio do Espírito Santo para ganhar o mundo para Jesus. E amados, ficou bonito o telão, sim ou não? Mas daqui a pouco você vai chegar aqui, irmão,
E você vai enjoar. Você vai achar comum. Porque não é isso que transforma. Porque não é isso que muda. O que muda a vida das pessoas é o Evangelho de Jesus Cristo, é a presença do Espírito Santo de Deus, é um lugar onde ninguém tem nada, é um lugar onde não tem microfone, é um lugar onde não tem telão de LED, é um lugar onde não tem luzes e efeitos especiais, mas tem a presença de Deus. E a nossa oração é que a nossa igreja seja um lugar onde a glória de Deus, onde a presença de Deus, ela seja quase que palpável, que quase que você pega essa presença. E sabe, eu estou orando para que as nossas crianças venham profetizar aqui na igreja. Eu quero que, se tiver alguém aqui do Ministério Infantil, olha, leva isso para a liderança, prepara, fala, ensina essas crianças a orar, que vai chegar um dia aqui que eu vou colocar eles todos aqui na frente, e nós vamos sair do nosso lugar e receber a oração das nossas crianças, e vamos ser batizados pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que dessas crianças é o reino de Deus. Ela não se porta com telão, ela só se porta com a presença poderosa de Deus na nossa vida. Nós precisamos buscar a face de Deus. Nós precisamos buscar Deus nas madrugadas. O Evangelho original de Jesus, ele chega aonde a religiosidade evita chegar. Não tem a ver com o evento, tem a ver com a presença de Deus, tem a ver com o mover de Deus na nossa vida, com o mover de Deus na nossa vida, e um batismo com o Espírito Santo na nossa vida. A gente consegue viver desempregado, a gente consegue passar perto, porque a gente sabe que Deus está conosco. Mas quando o Evangelho verdadeiro de Deus não entra na nossa vida, a gente nunca fica conformado com aquilo que a gente tem. Sempre vai faltar alguma coisa quando falta o principal dentro da gente, que é a presença de Jesus. Segundo, o Evangelho original de Jesus é humano, é humilde, valorizando as pessoas. Sabe uma coisa que eu achei interessante quando eu fui lá? Eles fizeram o melhor na hora da gente comer. Todo dia era cuscuz com feijão, às vezes tinha frango, e a gente foi em 21 pessoas, e os obreiros, os líderes estavam sempre nas refeições com a gente, os pastores deles estavam lá. Mas sabe o que acontecia, Altamir? Eles ficavam sentadinhos, enquanto a gente fazia a refeição. Eles não se moviam. E muitas vezes a gente via uns meninos lá que pegavam tudo, e não deixava nada. Eles só se levantavam, depois que a gente comia, eles iam lá, e o que sobrasse, eles almoçavam, ou eles jantavam. O que é isso? Ele estava dizendo, ó, prioridade àqueles que estão nos visitando. Aqui os melhores lugares do estacionamento é da pessoa que está aqui pela primeira vez, é do visitante. Quando você levar alguém para fazer uma refeição aqui na igreja, o visitante tem preferência de cortar, de ir na frente. Foi isso que eu aprendi com eles. Depois que a gente fazia a refeição, é que eles iam fazer a refeição. E detalhe, as mulheres, elas não comiam junto com os homens, elas ficavam todas na cozinha, enquanto os homens ficavam na sala, na frente, comendo. Elas ficavam na cozinha, elas não, culturalmente, elas não sentavam na mesma mesa que os homens. O verdadeiro Evangelho de Jesus, ele é humano, humilde, valorizando as pessoas.
Versos 7 e 8 diz: nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Aquela mulher estava completamente fechada para qualquer coisa vinda de um homem ou de um judeu, e Jesus sabia muito bem disso. Se ele chegasse ensinando, dando um sermão na cara dela, ela iria embora, mas ele chegou tratando da humanidade dela, tocando no cerne da sua alma, falando com ela como uma pessoa humana que erra, mas tem o direito de ter o perdão de Deus. O evangelho verdadeiro de Jesus não é aquele que acusa, é aquele que olha para você e diz: olha, vai e não peques mais. É aquele que acredita que o Espírito Santo ele pode sempre mudar o nosso modo de viver. Existe sempre solução quando o Espírito Santo de Deus está na nossa vida. Não existe causa perdida para Jesus. O verdadeiro evangelho, ele atrai e dá atenção às pessoas. Tem tudo a ver com pessoas. Olha o que diz o verso de número 10. Jesus lhe respondeu, ou melhor, verso número 9. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Precisamos atentar que a maior rejeição em nossos dias é mais aos evangélicos do que ao evangelho. As pessoas não têm problema com Jesus. Você já viu alguém dizendo: eu estou desviado da igreja por causa de Jesus? Você já viu alguém saindo da igreja por causa de Jesus? As pessoas não têm problema com Jesus. As pessoas não têm problema com o evangelho. A pessoa tem um problema com os evangélicos. As pessoas têm problema com pessoa. Mas o verdadeiro evangelho, ele atrai e dá atenção às pessoas. Tem tudo a ver com pessoas. É por isso que o principal aqui, um dos cultos principais que eu acho, são dois. É um culto de batismo, porque aquilo confirma que o evangelho verdadeiramente está sendo pregado. E o culto de Santa Ceia, que aquilo confirma que nós estamos vivendo em comunhão com Deus. Então, nosso evangelho precisa atrair pessoas, precisa transformar a vida das pessoas. As pessoas têm que olhar para cada um de nós e dizer assim: eu quero esse Deus, eu quero frequentar esse lugar aonde Ele está, não só por causa do ambiente, né, mas por causa da presença poderosa de Jesus na nossa vida. No ano de 2025, Deus já tem colocado algo poderoso para essa igreja caminhar, uma vereda para essa igreja caminhar, e nós vamos trabalhar sobre o tema de amar a Deus, ter intimidade com Deus, buscar a face de Deus, ser cheio de Deus, amar a Deus e amar pessoas. Nós precisamos amar pessoas, se importar. Não é possível que o irmão que está próximo a mim se desvie e eu não chore por ele. Não é possível que eu veja as pessoas, os nossos jovens entrando nas drogas e eu não chore por isso e não queira fazer algo a respeito disso. A igreja, ela não é um lugar de chegada, mas é um lugar de partida. É aqui onde Deus nos empodera, para que na segunda-feira a gente possa viver o evangelho. É por isso que mesmo sem tempo, quando a gente recebe um convite como igreja para cuidar de 425 crianças ali do ANA, mais 300 do outro ANA, a gente não pensa se vai dar, se a gente vai ter força, a gente só quer porque queremos atingir essas crianças, queremos atingir os pais dessas crianças, queremos fazer a diferença para essas crianças. Amém, igreja? E dia 13 de dezembro, essas crianças vão estar aqui. Elas vão fazer uma apresentação. Vai estar aqui mais ou menos, acredito que umas
tem 400 e poucas crianças, talvez pelo menos 300 crianças estarão aqui juntamente com seus pais à noite, aqui numa sexta-feira, dia 13 de dezembro. Eu gostaria muito que a igreja estivesse aqui para abraçar, para levantar a mão e interceder por aquelas crianças, que muitas daquelas crianças são violentadas. Tem uma criança ali que veio da Venezuela, quando ele estava fugindo lá, ela veio com a sua irmã mais velha, porque a sua mãe, uma semana anterior, tinha acabado de morrer. E elas vieram aqui sem ter lugar para morar. Tem crianças abusadas ali, que precisam de um abraço, de chegar num lugar como esse e ver uma igreja que ama, uma igreja que se importa com pessoas, uma igreja que atrai e dá atenção a pessoas. Você precisa ver, gente. Uma semana antes de eu sair, eu estava lá, e aí de repente trouxeram uma criança, linda, a menina, o jovem, uma criança, e ele começou a chorar. Pastor, conversa com ele aí. Eu conversando com ele, foi o que aconteceu. Falou, eu estou chorando porque o meu pai foi preso. Meu pai está preso. E eu sinto falta dele. E ele começou a abrir a sua história. Aí você abraça aquela criança, você dá uma palavra de conforto para aquela criança, mas ela vai voltar para casa sozinha, ela precisa de carinho, precisa de amor. Uma outra criança ali que foi abusada pelo um amigo da família, abusou daquela criança e fugiu. Nós precisamos viver uma vida de igreja. Você notou que o nosso problema é o de menos, irmão? O emprego, Deus vai abrir uma porta para você, amém? A cura física, uma hora Deus vai te curar, e se Ele não te curar, Ele vai dizer aquilo que Ele disse para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu fui para lá, irmão, todo mundo sabe que eu tenho problema com a glicemia. A minha glicemia do nada foi para 300. Aí do outro dia já estava em 80, depois subiu para 300 de novo. Eu fiquei pensando, cheguei para o pastor e falei assim: pastor, aonde? Provavelmente eu não vou aguentar de ficar aqui. Eu vou ter que ir embora. Qual é o aeroporto mais perto que eu vou comprar uma passagem e eu vou voltar? Ele falou: o aeroporto mais perto aqui é 6 horas de viagem. Não tem hospital. Eu achei uma farmácia desse tamanho, pequenininha. Quando eu estava vindo embora já, e eu pensei, vou embora, sem lugar para tomar banho, dormindo no meio do chão, um monte de gente que ronca. Água não tinha, era uma disputa de água, irmão. Cada um levava a sua garrafa e escondia, porque faltava água. Eu falei: não, vou embora desse negócio, porque eu não estou bem, a minha glicemia está alta. Mas quando eu fui ficando, quando foi no terceiro dia, Deus regulou aquilo lá. E às vezes a gente almoçava 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, e Deus deixou tranquilo. Por quê? Porque essas coisas, Deus vai nos restaurando. Enquanto a gente restaura a vida das outras pessoas, enquanto você restaura a vida das outras pessoas, enquanto você se importa com a vida daqueles que sofrem mais do que você, Deus vai cuidando de você, porque Ele não deve nada para ninguém. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: quem dá aos pobres empresta a Deus. E eu digo uma coisa para você: Deus nunca ficou devendo nada para ninguém. O verdadeiro evangelho, ele atrai e dá atenção às pessoas. O verdadeiro evangelho gera conexão e diálogo com as pessoas. Ei, irmão, eu sou de um tempo aí que as pessoas olhavam, se a pessoa não era crente, nem conversava com essas pessoas. Você lembra disso? Já achavam superior. Não, amado, nós somos luz
do mundo e sal da terra. Você está orando para sair daquele lugar, daquele emprego que você diz assim, lá só tem ímpio. Ei, irmão, você quer um lugar que é onde só tem santo, irmão? Pede para Deus te promover e te levar para o céu, porque enquanto você estiver aqui nessa terra, cheio do Espírito Santo de Deus, Deus vai colocar você em lugar de trevas, Deus vai colocar você em lugar onde precisa de sabor. Sabe por quê? Porque eu e você somos sal da terra e luz do mundo. Quer um lugar só de luz, irmão? Só de crente? Diz: Senhor, vem e me leva, porque é só no céu. Porque enquanto nós estivermos aqui, Deus vai nos colocar com conexões, com pessoas que nós vamos alcançar. O último culto que eu preguei no meio da roça, estava o vereador, chegou lá todo com a pose de bacana, com a sua primeira dama. Quando começamos a pregar o evangelho, pregamos essa palavra, ou melhor, pegamos esse texto da mulher samaritana, e aí eu fui falar uma coisa que quando eu falei, comecei a falar, porque assim, eu vim do sertão, e onde eu estava, a linguagem, a comunicação minha, era uma comunicação tipo que eles entendiam, eu entendia eles, e eu comecei a falar que essa mulher tinha se desquitado 5 vezes, o reverendo olhou para mim lá no final do culto e falou assim: pastor, o que é desquitado? Eu falei: você não entendeu, mas todo mundo que entendeu. O que é desquitado? Aí o pessoal falou: que largou, que separou, que não sei o quê. O que é amancebado, né? Quem sabe o que é amancebado aí? Quem não sabe é melhor. Amancebado é quando você, amado, vive junto sem casar. Você é um amancebado. Essa é uma linguagem do sertão. Então nós precisamos ter esse tipo de conexão. Quando começamos a pregar e falando a linguagem, terminou a reunião, o vereador encostou perto de mim, juntamente com a primeira dama dele lá, e aí ele disse assim para mim assim: olha, eu queria convidar você, quando você voltar aqui, você e o pessoal vai lá para minha casa, a gente vai comer um bode. Eu falei, eu fugi do bode a semana inteira. E ele falou: você vai lá na minha casa. Sabe o que é isso, irmão? É conexão. O evangelho tem que gerar conexão. Você tem que estar conectado com as pessoas que não têm Jesus, para que você possa influenciar essas pessoas a aceitarem Jesus como Salvador da sua vida. Quinto, o evangelho original, ele apresenta propostas reais de mudança de vida. Olha o que diz o verso 12: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu um poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O verdadeiro evangelho, ele apresenta a proposta real de mudança da nossa vida e da vida daquelas pessoas que ouvem o evangelho e são transformados por eles. Você não sabe, mas do seu lado está cheio de ex aí. Tem pessoas que eram ex-alcoólatra, tem pessoas que eram ex-drogado, tem pessoas que eram ex do crime, mas hoje são pessoas cheias do Espírito Santo e do poder de Deus. Uma vez eu falei lá na PM, eu falei: olha, vocês precisam orar e agradecer, porque nós estamos trabalhando com parceria, porque toda vez que a gente tira um drogado da rua, a gente tira um criminoso do crime, a gente tira alguém de uma cena do crime, e para que ela possa aceitar Jesus, é menos trabalho que vocês têm lá fora. Por quê? Porque eu acredito que o evangelho, ele é poder de Deus para a transformação daqueles que nele crê. Pastor, meu marido é assim. Creia que o evangelho é poder de Deus para aqueles que nele crê. O evangelho apresenta uma proposta de real mudança. Sexto, o evangelho original, ele confronta em amor, sem acusar ou julgar ninguém. Verso de número 16, ele disse: vai, chame seu marido e volte.
Não tenho marido, respondeu ela, e disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive agora não é o seu marido. O verdadeiro evangelho, ele confronta em amor, sem acusar. Nós não estamos aqui para acusar ninguém. Nós não estamos aqui para acusar o pecado de ninguém. Nós estamos aqui para te empoderar, para te desafiar a mudar a tua vida através do poder do Evangelho de Cristo Jesus. Existe uma promessa na Bíblia que diz que eis que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eu acredito que nós vivemos nos últimos dias em que pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo, vão ser cheios da glória. Deus vai levantar evangelista. Ei pai, ei mãe, você está preparando o teu filho para ser um médico, mas eu quero dizer para você, Deus está preparando ele para ganhar as nações, porque a palavra de Deus diz: eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, o pensamento que tenho sobre os seus filhos, pensamento de bom e não de mal. Está preparando para ser um intelectual, um filósofo, um médico, mas Deus está preparando para ganhar as nações. Aleluia! Então não fique triste se você pagar a faculdade cara para o seu filho ser um médico e gastar milhares e milhares de reais. E depois que ele se formar, ele falar: mãe, pai, muito obrigado, eu sei que você gastou muito dinheiro, eu não vou te dar retorno nenhum, mas eu estou indo servir lá no Médicos Sem Fronteiras. Você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um obreiro, um pregador para você fazer a diferença. Seja um missionário aonde você está, lá no seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade, aonde você for, leve Jesus com você. Sétimo, para terminar, o evangelho original, ele foca na essência da adoração e não no ritual litúrgico. Verso 20 diz: nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores entenderão que carregarão a presença de Jesus aonde quer que ele vá. Ele vai fazer uma prova do Enem, a presença de Jesus está ali com ele. Ele vai lá no trabalho, a presença de Jesus está com ele. Ele está dirigindo, a presença de Jesus está com ele. Aleluia! Ele está andando de ônibus, a presença de Jesus está com ele. Sabe por quê? Porque nós que temos o verdadeiro evangelho, nós carregamos a presença de Jesus. A adoração não é somente no domingo, mas a adoração ela começa no domingo e ela não termina nunca. Ela vai durar até Jesus voltar. Eu gosto do texto da Bíblia que diz: o fogo arderá, Levítico capítulo 6, continuamente sobre o altar, e não se apagará. A gente canta muito que a gente quer queimar, deixa queimar, mas nós precisamos de verdade queimar pelo Evangelho de Jesus, fazer a diferença. Sabe, os primeiros influencers que existiram não foi esses do TikTok, não foi esse do Instagram. Jesus colocou eu e você, os discípulos dele, como influencer na sociedade. Eu sonho numa igreja
apaixonada por Jesus e apaixonada por pessoas. Se Deus me permitir, a partir do próximo ano eu não quero ficar preocupado com tinta, com parede. Eu quero se preocupar com pessoas, se preocupar com vidas. Vidas importam. Eu quero se preocupar com os nossos jovens, com os nossos adolescentes. Eu tenho um peso que carrego, que Deus colocou essa região do Ouro Verde como responsabilidade da nossa comunidade. Deus não deu tudo isso aqui para gente fazer um clube. Deus deu tudo isso aqui para a gente ganhar pessoas. E a frase do Martin Luther King, I have a dream, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de uma equipe pastoral cheia do Espírito Santo. Eu tenho um sonho de ver as nossas crianças saindo pelo corredor, profetizando, levantando as mãos, e as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Eu tenho um sonho de ver em cada casa um grupo de comunhão, onde o marido, a esposa se senta com os filhos e vai fazer o seu devocional e vai amar Jesus, e aquilo que ela vai trazer aqui para dentro do culto é aquilo que ela pratica dentro de casa. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que essas pessoas que estão em facções, que elas vão se converter, elas vão ser obreiros, evangelistas. Eu tenho um sonho que essa igreja, ela vai impactar não só aqui. Você precisava ver quando eu andava assim naqueles lugares, e eu imaginava que não, aqui vai ter uma extensão da família Oitava. Quando eu estava passando ali de Petrolina, uma cidade de 330 mil habitantes, para Juazeiro, uma cidade de 220 mil habitantes, eu falei, aqui merece uma família Oitava, porque nós temos um sonho, um projeto. E eu preciso que você ore para que Deus possa encher esses lugares, para que Deus possa salvar pessoas, sabe? Durante esse ano que está entrando, aquela pessoa que você ama, que não aceitou Jesus Cristo como Salvador da sua vida ainda, coloque um propósito de orar por ela todo dia, até ela se converter, até ela aceitar Jesus, porque muito pode a oração daqueles que crê. Que nós possamos fazer a diferença, mas que possamos ser cheios do Espírito Santo. Jesus disse, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido do Espírito Santo. Gente, eu profetizo nessa noite, que a partir de hoje, eu não vou nem esperar para 2025, a partir de hoje, essa igreja vai andar no sobrenatural, no profético. Pessoas vão ser curadas. Você não tem saudade de ver um paralítico andar, um surdo ouvir. O nosso Deus não muda. E se você juntar a sua fé juntamente com a minha, nós vamos viver. Esse lugar vai ser um lugar de sobrenatural. Quando você passa aí, tem uma faixa escrita assim: esse lugar é um lugar de sobrenatural, onde as pessoas vão ser atraídas pela presença de Deus. Do avivamento da Rua Azul, as pessoas vinham de outro país,
de outro estado e perguntava aonde que está tendo o culto daqueles crentes. Aí o pessoal falava assim: só segue a presença, só segue a presença. A gente não vai precisar de YouTube, a gente não vai precisar de Instagram para atrair as pessoas vão ser atraídas pela glória e pela presença do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai atrair, é Ele que vai atrair, é o cheiro das águas. Será que dá para você ficar de pé, aleluia, e orar a Deus, pedindo: Deus, traga um avivamento para a minha vida, um avivamento para a tua igreja. Comece a orar, comece a orar, comece a orar nessa noite. Espírito Santo de Deus, ora carabaxere andarabai. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, aleluia. Vem Espírito Santo, traga o avivamento, Senhor. Batize com o teu Espírito Santo nessa noite, Pai. Em outras não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. E dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não Tem adorador aí, tem adorador aí. pra minha sede saciar, uma vez que eu já Levante a ouvi sua mão e teu adore, levante a sua mão e falar. adore. Tu és por quem a minha alma esperou, Adore Ele, adore, adore. a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Oh! Cadê os adoradores? Eles não adorarão em Jerusalém, nem em Samaria, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É esse que o Pai procura. Aleluia. Ora carabaxere abalabai. E quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas.
Santo. Sopra, Espírito Santo de Deus. Sopra, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão se você quer entregar a sua vida para Jesus. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Levante a sua mão bem alta, eu quero orar com você. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante assim para mim, saber que você, vem cá, eu quero orar por você. Vem aqui, vem cá. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem mais alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Quer beber dessa água? Aleluia. Esse é o Fábio. Nessa noite ele está entregando a sua vida para Jesus. Você pode estender as suas mãos para cá e abençoar a vida do Fábio. A palavra de Deus, ela diz que há festa no céu quando isso acontece. Pai, no nome de Jesus, eu oro neste momento pela vida do Fábio, Pai, que ouviu, que entendeu e que resolveu nessa noite beber dessa água viva. Que o Senhor perdoe os seus pecados, que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida. E eu quero profetizar que a partir de hoje comece uma nova história na vida do Fábio. Que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Enche ele com o teu Espírito Santo, enche ele com a tua graça e com a tua glória, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe, queridão. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és o quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que maravilha. Como eu sempre estou dizendo aqui, a igreja, ela não é um ponto de chegada. Não termina aqui. Ela é um ponto de partida. Deus te empoderou nessa noite para você representá-lo amanhã. No seu trabalho, na sua faculdade, aonde quer que você vá, aonde você estiver, esse é seu campo missionário. Você não precisa ir para o sertão do Piauí, você não precisa ir para a África, se Deus não te mandar. Mas aonde você estiver, esse é o seu campo missionário. Eu quero te empoderar nessa noite, para que você possa fazer a diferença amanhã. Amém? Estenda suas mãos. Pai, empodera, meu Deus, a tua igreja nessa noite, Pai. Deus, que haja uma unção sobrenatural, Senhor, na vida desta pessoa, que ela possa impactar aonde ela for. Ali vai ser o campo missionário dela, e é ali que o Senhor vai usá-la com palavra de conhecimento, com uma profecia, com cura, ou somente com uma palavra que vai levantar o ânimo dessa pessoa. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus
e o amor de Jesus Cristo esteja no meu, no seu e no nosso coração. Se você crê, faz barulho. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Não quero